Talks. E a EduTalks de hoje, ela é especial. Por que eu digo que ela é especial? Porque nós temos aqui uma instituição parceira que só é a melhor instituição na área de engenharia em Portugal. Que eu estou falando de quem? Do técnico da Universidade de Lisboa. E quem está aqui para contar e fazer toda a apresentação, quais são as vantagens, como é que funciona o processo, quais são os cursos que existem e tudo mais sobre o técnico de Lisboa, é a Graça Pereira e a Joana Velez. As duas são do gabinete do International Admissions Office, que vão explicar isso tudo para vocês. Mas antes de passar a palavra a elas, eu quero contar para vocês como é que essa nossa EduTalks funciona. Nós vamos aqui passar toda a informação e fiquem à vontade para colocar as questões que vocês quiserem aqui no nosso chat. Durante a nossa apresentação, eu passo depois, a gente vai ter um momento no final com as perguntas e as respostas que uma das duas convidadas de hoje poderão responder. Então, aproveite da melhor forma e saiba tudo sobre ingressar nessa excelente instituição nas áreas de engenharia, ciências, tecnologias e também tem curso de arquitetura. A gente vai falar um pouquinho sobre eles. Para quem ainda não conhece o técnico, vamos conhecer um pouquinho mais da instituição nesse vídeo? Vou passar a palavra aqui. Graça Pereira, muito obrigada por ter aceito esse nosso convite, Graça. Cris, é um prazer para nós estarmos aqui e a promovermos esta escola e dar a oportunidade aos estudantes brasileiros para se juntarem à nossa equipa e aproveitarem aquilo que nós temos para oferecer. Qualidade, em particular, estilo de vida em Portugal e toda uma série de ferramentas que vão enriquecer profissionalmente e pessoalmente. Perfeito. Eu estava dando uma olhadinha aqui em alguns participantes, que eu vejo que tem alunos, tem pais aqui participando. Então, vamos lá, que eu vou partilhar com vocês essa apresentação que a Graça vai explicar direitinho para vocês. Pois bem, o Instituto Superior Técnico é a Escola de Engenharia, Ciência e Tecnologia da Universidade de Lisboa, e nós estamos aqui, como podem ver, basicamente no centro do mundo, não é? Nós somos a entrada na Europa, e é uma oportunidade única para, por exemplo, quem está no Brasil vir conhecer a Europa, vir estudar no técnico e conhecer os outros países também, porque estudar no técnico não é só a componente académica, é também o enriquecimento pessoal, é como o nosso moto diz, nós somos a porta para o mundo, estamos abertos ao mundo, e este é só um exemplo. A nossa localização geográfica permite-nos estar em muito pouco tempo nas principais capitais da Europa, por exemplo, uma hora de diferença. Qualidade de vida em Portugal, em Lisboa,
é fantástica, é única, nós temos um clima agradável, uma cultura riquíssima, património, uma história, gastronomia fantástica para jovens. As nossas praias, tal como no Brasil, em algumas das cidades, as praias estão no centro da cidade e permitem-lhes fazer, por exemplo, surf também, aprender muitos fazer surf. E, portanto, temos aqui uma cidade e uma cultura acolhedora e muito na moda, muito na voga, internacionalmente também, muito reconhecida. Portanto, a Universidade de Lisboa consiste em 18 escolas, 8 campi diferentes, cerca de 450 cursos e mais de 50 mil alunos. O técnico, portanto, estão aqui as 18 escolas e o técnico está aqui por último. Cada escola representa uma área de estudo diferente, naturalmente, e nós representamos a engenharia, a ciência, a tecnologia e a inovação. Somos uma escola pública antiga, mais de 100 anos, 110 anos de vida, com cerca de, portanto, mais de 11 mil estudantes, e quase 100 professores e investigadores. Somos uma escola com uma componente de investigação bastante forte. Okay? E nós somos reconhecidos pela nossa excelência académica e, como disse agora, acabei de dizer, portanto, a componente de inovação e de pesquisa. Estamos na capital e nós somos 3 campi mais 1, ou seja, nós estamos na Alameda, que é o campus principal no centro da cidade de Lisboa. Nós temos o campus da Tagus Park, onde existem alguns cursos que são lecionados em Oeiras. Temos um transfer, um shuttle que vai de uma universidade, um campus para o outro, portanto, todos os alunos têm acesso. Temos também um campus em Loures, que é o CTN, onde é também, sobretudo, fusão nuclear, e é um centro focado em pesquisa. Temos agora também o Technical Innovation Center, que é o nosso orgulho, é que nós temos de melhor para oferecer para os estudantes. É um centro de estudo 24 horas, aberto para estudantes e para a comunidade 24 horas por dia, mesmo junto aqui ao nosso campus. Uma infraestrutura nova, moderna, para exposições, para salas com reuniões, etc. À disposição dos estudantes e da nossa comunidade. Temos aqui uma lista dos nossos cursos, não sei se vale a pena listá-los todos, mas temos, por exemplo, um curso que é muito popular, que é o Engenharia Aeroespacial, é o mais competitivo do país e representa muitas oportunidades para os alunos conseguirem ingressar neste curso aeroespacial, muito exigente. Temos a engenharia do ambiente também muito popular, biomédica para estudantes que tenham interesse pela medicina, mas se calhar queriam uma componente um bocadinho diferente, inovadora, biomédica, biológica, etc. Temos também informática, amplos cursos de informática. Telecomunicações também é muito procurado, e arquitetura, naturalmente, que os alunos procuram muito arquitetura e engenharia de civil. Aqui temos os nossos mestrados. Deixem-me dizer, em primeiro lugar, que os cursos de licenciatura do primeiro ciclo, em Portugal é o primeiro ciclo de licenciatura, o segundo ciclo mestrado e o terceiro ciclo de doutoramento. A nível de primeiro ciclo, os cursos são todos dados em português. No segundo ciclo de mestrado, são dados em português e inglês, mas vai ser muito difícil ter um curso de mestrado que não seja dado em inglês. E isso representa uma oportunidade de melhorar também as competências linguísticas e é um exemplo de quão internacional já é a nossa comunidade. E isto também representa uma oportunidade para os estudantes. Ora, começar a criar redes de contactos internacionais. Hoje são colegas, amanhã poderão estar a fazer negócios no futuro, não é? Em grandes e importantíssimas empresas de gás, as nossas EDPs, as nossas Galps, onde quer que estejam, porque têm contactos internacionais. E isso é uma das vantagens que tem também, por exemplo,
em ter as nossas aulas em inglês. Portanto, é importante também falar e melhorar a competência linguística. Ok? Temos aqui uma lista dos nossos cursos. Então, a nível de oportunidades internacionais, nós somos uma escola fortemente virada para o internacional, nós estamos abertos ao mundo e temos mais de 470 acordos internacionais, permitindo os nossos estudantes terem oportunidades de estudo no estrangeiro, em todo o lado, basicamente. E universidades de topo, posso dar, por exemplo, o exemplo do MIT. Nós temos parcerias com o MIT, temos parcerias com a Universidade de Harvard a nível da medicina, Carnegie Mellon University, etc. As principais e as mais importantes universidades da Europa também. É uma oportunidade que o estudante tem de ter contactar diretamente estas instituições de ensino superior também. Temos aqui o duplo grau também com o Brasil, em 3 universidades, no Rio de Janeiro e 2 em São Paulo, em que uma parte do estudo é feito no Brasil, outra parte é feita no técnico, pode começar no técnico, acabar no Brasil, seja como for, no final tem 2 diplomas. Graça, posso interrompê-la agora, porque tem um assunto muito interessante. Como técnico, ele só é a melhor instituição de engenharia desse país? E nós sabemos que nós temos muitos alunos que vão vir do Brasil esse ano para ingressar para o curso de engenharia e muitos deles vislumbram e têm essa vontade de ingressar no técnico. Nós sabemos o quão competitivo é entrar no técnico, não é mesmo? O que acontece? O curso de engenharia, para que o aluno tenha essa formação completa, ele precisa ser obrigatoriamente detentor de 2 diplomas, do primeiro ciclo e do segundo ciclo, para ele ser um engenheiro de fato, né? Para completar os 5 anos. Dito isto, aí eu tenho uma pergunta, porque já tiveram pais que fizeram essa pergunta para mim há tempos atrás. No caso dessa grande vantagem que o técnico tem, vocês viram aqui, ó, Federal do Rio de Janeiro e com a USP. Existe a possibilidade de, por exemplo, a gente tem um aluno aqui que esteja fazendo, por exemplo, engenharia e gestão industrial. E quando ele for para o mestrado, ele se aproveitar desse duplo diploma e fazer 1 ano aqui e 1 ano no Brasil? Não, faz 1 ano, se for para fazer mestrado. Agora, depende de curso para curso, que são coisas que depois requerem alguma análise, mas em princípio é 1 ano num lado e o outro ano no outro. Sim, poderá fazer a tese, terá que repetir a tese, mas também, mais uma vez, depende do acordo específico, depende dos cursos, depende dos coordenadores, mas é essencialmente isso, sim. Olha, isso é muito interessante, porque no mestrado, então ele termina e pode ter 3 diplomas, 2 do técnico, do primeiro ciclo, do segundo ciclo, e mais 1 da outra universidade no Brasil, do mestrado. Verdade. Olha que interessante, gente, e isso eu não tenho conhecimento se vocês têm isso em outras opções de universidades aqui em Portugal, então fiquem atentos a essa informação. Obrigada, Graça. Dá andamento aqui na sua apresentação. Agora, o técnico não é só a melhor escola de engenharia, porque nós o dizemos. É porque é efetivamente os rankings internacionais que o dizem. Não somos só nós. Os nossos laboratórios, por exemplo, são avaliados por painéis de peritos internacionais e a maior parte dos nossos laboratórios tem, por exemplo, uma avaliação de excelente. Okay? Isso nos destaca das demais universidades, não só em Portugal, mas também no estrangeiro. Dentro da Europa, nós estamos muito, muito perto dos top 20, que é uma coisa absolutamente fantástica, poder ter este nível de ranking e de excelência em Portugal, ao nível das melhores escolas da Europa, é muito bom. A nível mundial, pois há mesmo muitas escolas, mas estamos aqui no top 100, que também não é nenhum demérito, antes, pelo contrário, é um orgulho muito, muito grande que nós temos com estes resultados. E tem que ter mesmo, porque a grande maioria desses rankings, eles avaliam as 1.500 escolas, as melhores universidades. E estar no top 100 é realmente elite. Por isso que a gente diz, o técnico é a melhor instituição de engenharia
em Portugal. Então, vale a pena os alunos que querem entrar para essa área. Obviamente que a qualidade que nós temos vai se refletir nas saídas profissionais. Um dos problemas que nós temos no técnico, que é um bocadinho diferente do comum, é que os nossos estudantes são tão procurados pelos empregadores que temos dificuldade muitas vezes em retê-los e em guardá-los para acabar os cursos, porque eles vão logo à primeira oportunidade. É muito complicado às vezes. Portanto, saídas profissionais e empregabilidade são muitíssimo elevadas. Os nossos diplomas são reconhecidos, a qualidade do nosso ensino, as competências que são dadas aos nossos estudantes são muito procuradas pelas entidades empregadoras. Okay? Graça, portanto, muito interessante esse ponto que você fala sobre a questão das altas taxas de empregabilidade e que o aluno mal termina o curso, as empresas já estão levando embora, por conta da excelência de formação que o técnico entrega para esses alunos. Agora, muitos pais e até os próprios alunos gostariam de entender, já que a gente está falando sobre o tema mercado de trabalho, como que é essa relação entre o técnico e as empresas, né? As empresas vão até a universidade? Existe algum evento que é feito de quanto em quanto tempo? É fácil esses alunos, então, conseguirem estágios e opções de trabalho nas áreas? Olha, Cris, deixa-me dizer-lhe, as principais empresas de headhunters, aqueles que procuram os executivos de topo, os mais bem pagos, quando veem no currículo um estudante do técnico, ele é muito procurado. Aquele currículo passa à frente dos outros. Ok? É mesmo uma ferramenta que distingue os estudantes dos demais e completamente apreciado pelos empregadores. Aliás, as pessoas mais importantes neste país, os governantes, os CEOs, têm uma grande probabilidade de ser alunos do técnico. Eu não estou a dizer isso porque eu trabalho cá, é mesmo assim. Vocês entenderam assim. Por que eu fiz essa pergunta a ela, né? É. Porque ela sabe mesmo o que está a dizer, não é? É isso mesmo. E pronto, ser um engenheiro do técnico dá aos estudantes umas ferramentas que são muito procuradas no mercado de trabalho, desde, por exemplo, não falando só da componente direta da académica, mas também da experiência pessoal dos colegas, as ferramentas de lidar com muitos estudantes internacionais, dar-lhe aquele networking, a competência linguística, o falar inglês, todas essas competências, uma certa adaptabilidade muito procurada no mercado de trabalho, e isto é muito importante. São competências e ferramentas que são procuradas. Perfeito. Ganham os salários mais elevados, etc. Exatamente. Olha, eu já estou com várias perguntas aqui, mas aguardem. Felipe, já vi sua pergunta. A Fernanda já colocou várias aqui. Eu já vou passar a pergunta para a Graça responder. Vamos só dar continuidade aqui. Isso aqui só colabora, na verdade, só confirma o que disse há pouco, né? Confirma de que maneira? Vejam bem, aqui o secretário-geral das Nações Unidas, o António Guterres, é um professor do técnico. É não só um aluno do técnico, como um professor do técnico agora, não, obviamente, mas quando ele acabar as funções dele, nós muitas vezes, ele ainda dá algumas aulas no técnico. Isto só reforça aquilo que eu disse anteriormente, ou seja, o técnico forma pessoas que vão influenciar a sociedade e as empresas, não estão só num emprego, numa fábrica, não, estão a controlar, a comandar, a tomar as decisões e a mudar o mundo por estas vias, a influenciar o mundo por estas vias. O professor Manuel Leitor, ainda hoje um professor aqui, foi secretário de Estado, foi ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O Carlos Moedas, também professor, presidente da Câmara, mas antes disso estava na Comissão Europeia a gerir os fundos para a investigação
e inovação, investigação, ciência e tecnologia. Maria de Lourdes Pinto da Silva foi, por exemplo, a primeira mulher primeira-ministra de Portugal. Portanto, já o técnico, à frente no seu tempo, tinha uma engenheira, senhora, naquela época, para ser primeira-ministra. E foi a primeira e a única, acho eu, até agora, em Portugal. Portanto, o que mais se pode fazer em Lisboa? Ou no técnico? Além de estudar, podemos fazer muitas mais coisas. Nós temos mais de 30 núcleos de estudantes, desde o núcleo de fotografia ao núcleo de rugby, os núcleos todos eles formados por estudantes e em função dos seus principais interesses. Temos salas de estudo, como referi anteriormente, temos aqui o Technical Innovation Center, que é uma sala de estudo novíssima, moderna, aberta 24 horas por dia, onde o estudante pode estar ou sozinho ou acompanhado com um colega, estudarem em conjunto, às vezes em vez de estarem a estudar sozinhos. É um boost na motivação que tem e acho que uma aprendizagem reforçada. Portanto, também temos brincadeiras e temos atividades divertidas e concertos, churrascos, arraiais, etc. Job fairs também temos, é uma feira de emprego que nós temos ao longo do ano, onde as empresas vêm e contactam diretamente com os nossos estudantes, entre muitas outras atividades que nós temos. Portanto, nós queremos que estejam sempre informados. Temos aqui um QR Code para quem conseguir apanhar aqui a imagem, irá receber um formulário e esse formulário irá responder às principais ou às questões mais importantes dos estudantes. Mas nós estamos cá precisamente para isso, para apoiar o estudante neste processo de obtenção de informação e de saber das candidaturas e apoio ao longo do processo da candidatura. Portanto, os estudantes, as condições para os estudantes internacionais serem admitidas e, em primeiro lugar, é necessário distinguir o estudante internacional do estudante nacional. Ou seja, qualquer estudante que tenha uma residência num país da União Europeia é considerado nacional e não internacional, que tenha um familiar direto, pai, mãe, avós, desculpe, vou passar só aqui à Joana agora, um segundo, força, vá. Joana. Olá, eu sou a Joana, trabalho aqui no International Admissions Office e agora esta parte tomo eu conta. Como a Graça estava a dizer e corretamente, há uma diferença entre ser estudante internacional e ser estudante nacional e muitos de vós que estão a assistir, provavelmente, alguns esperemos que não, talvez tenham uma dupla cidadania, italiana, brasileira, espanhola e brasileira. Pronto, nesses casos, vocês não são considerados estudantes internacionais, ok? Pronto, nós temos várias vertentes e vários trâmites que a nossa legislação tem e nós temos que as cumprir. Cris, podes, por favor, avançar? Sim. Pronto. Para estudante internacional que não reside em Portugal há mais de 2 anos, que não tem o pai, a mãe, com a nacionalidade europeia, de um país da União Europeia, ou que não reside em Portugal há mais de 2 anos, os estudantes internacionais podem ingressar através deste concurso especial e nós aceitamos a maioria das provas de ingresso, como por exemplo, aí no Brasil é o Enem. No entanto, também existem muitos colégios que adotam outros currículos internacionais, como por exemplo o IB. Nós todos esses currículos nós aceitamos desde que cumpram com as disciplinas específicas, que nas áreas da engenharia e da arquitetura tipicamente é física, química e matemática. Relativamente às candidaturas, nós agora estamos a decorrer as candidaturas para o ano 2025, com início em 2025 em setembro.
E normalmente as fases são sempre mais ou menos nestas datas, ou seja, a primeira fase é sempre de janeiro a fevereiro, a segunda de abril a maio e depois a terceira fase, dependendo das vagas sobrantes, normalmente nós apontamos sempre ali para junho ou julho, dependendo do ano letivo, está bem? E se houverem vagas sobrantes. Uma coisa que é muito boa, porque vocês depois também podem fazer, é a candidatura à distância. As nossas candidaturas são feitas 100% online. E para a candidatura, estes são todos os documentos. Nós depois, se vocês tiverem dúvidas específicas, ou podem entrar em contacto connosco, ou então podem também fazer umas questões aí no bate-papo. Basicamente são documentos muito fáceis. Nós, tanto como a EDU Portugal, depois também dá essa ajuda e o acompanhamento. E basicamente vocês vão ter de submeter toda esta documentação na nossa plataforma online dentro dos prazos definidos. Depois, isto são algumas considerações que são importantes, que não vale a pena estar aqui a especificar, que é questões muito específicas durante o processo de candidatura, que nós depois também damos o follow-up e damos todo o acompanhamento. Relativamente à anuidade para estudantes internacionais, este é o valor anual para qualquer curso, tanto de graduação como de mestrado, ok? E estes valores que estão aqui definidos, isto traduz-se para o primeiro ano de estudos. Ou seja, vocês fazem a vossa candidatura e vão, no caso de serem aceitos, têm um timeline para fazer o pagamento da reserva de vaga para assegurar o vosso lugar. Isso já faz parte da anuidade, ou seja, são 2.000 euros dos 7.000 euros. Depois os restantes pagamentos podem ser parcelados em 10 parcelas de 500. Depois, no ano a seguir, basicamente, todos os 7.000 euros serão parcelados. Está bem? E não sei se calhar vou já dar aqui um spoiler, relativamente às bolsas, que nós não chamamos bolsas de estudo, mas sim uma bolsa de mérito, relativamente que nós aqui no técnico, infelizmente, não temos bolsas para estudante internacional, então criámos este mecanismo e nós podemos reduzir o valor da anuidade até 50% após o estudante fazer o primeiro semestre e se tiver um bom aproveitamento académico. Okay? Portanto, isso é uma oportunidade que é muito boa para vocês se tiverem boas notas. Joana, posso aproveitar que nós estamos nesse slide e te passar a pergunta da Isabelle, que ela já faz a seguinte questão, que eu sei que está aqui no slide. Vocês oferecem algum tipo de moradia estudantil? Exatamente. Então, sim. No entanto, nós somos a única escola das 18 escolas da Universidade de Lisboa que oferece vagas, cerca de 10 a 12 vagas, dependendo dos anos letivos, para estudantes internacionais. No entanto, estas vagas são normalmente atribuídas através da nota de candidatura, ou seja, quando nós fazemos a forma de seriação pelas notas do ensino médio e as notas do Enem, é dado aos melhores 10 ou 12 estudantes que tiveram a nota de candidatura mais alta. E nós entramos em contacto e damos esta vaga, o aluno pode aceitar ou não e vai seguindo a ordem das candidaturas. Perfeito. Pronto, isto é assim um bocado a questão do custo de vida, para também os estudantes terem a noção de como é que, relativamente aqui ao custo em Portugal, e é um valor indicativo, porque como sabemos isto pode aumentar, baixar, ok? É só para os estudantes terem um bocadinho a noção de quais serão as despesas mensais. E depois, só para concluir aqui a nossa apresentação, que estamos mesmo quase a apresentar aquilo que nós fazemos aqui no técnico, especialmente o International Admissions Office, que recebe todos os estudantes internacionais que vêm fazer grau completo cá no técnico. Nós somos especialistas nisto e nós fazemos todo o acompanhamento, desde que vocês enviam o primeiro e-mail até chegarem aqui em setembro e depois durante os vossos 3 ou 2 anos de duração do curso, nós estamos aqui. Tanto que nós, aqui no gabinete, temos uma piada, que foi a Graça, a nossa criadora, que diz que nós somos as mummies away from home, que nós estamos aqui para dar o suporte
aos nossos estudantes, quer seja suporte não académico, claro, a nossa escola tem imensas ferramentas para o tal, mas nós mais da parte não académica dos estudantes, percebemos que é uma etapa complicada, mudar para um país é desafiante, pode haver muitos choques culturais, então nós estamos aqui para ajudar. Pronto, isto depois é um bocadinho aquilo que nós fazemos aqui no Admissions Office, depois de vocês se tornarem nossos estudantes, está bem? NIF, alojamento, conta bancária. E aqui está a equipa, coordenadora Ágata, depois eu, a minha colega Inês, a Graça, que também esteve aqui, a Ana Luísa e a Maria José. Isto somos todas que irão acompanhar durante este processo e deixo-vos aqui as nossas redes sociais, o nosso e-mail e o nosso contacto de WhatsApp. Mandarem uma mensagem resulta muito bem, dúvidas rápidas, querem agendar uma chamada, o que vocês quiserem, uma reunião via Zoom, nós estamos aqui. Muito obrigada, Joana. Eu vou voltar aqui nesse slide, porque eu tenho duas perguntas sobre essa questão aqui. A primeira delas, deixa eu voltar aqui na pergunta, que era a pergunta do Santos. Quando costumam abrir a primeira fase de inscrições para as graduações? A Joana já tinha informado, né, Joana? Exatamente. Então, estes prazos tanto se aplicam para graduação como para mestrado. Ou seja, são prazos globais para estudante internacional. Okay? Agora, tem uma pergunta aqui, que é do Carlos Álvares. Carlos, era importante você também sinalizar aquilo que a Joana disse anteriormente, se você tem ou não ou uma nacionalidade europeia. Mas a pergunta dele, Joana, é a seguinte: terminando o ensino médio no Brasil, estou terminando o ensino médio no Brasil agora no mês de junho. Tenho tempo hábil para tentar iniciar o curso ainda esse ano ou somente em 2026? Então, tudo depende quando começará a terceira fase. Porque para se candidatar já tem de ter mesmo o diploma e o certificado final do ensino médio. Tudo concluído, ENEM, tudo feitinho, ok? Há estudantes que conseguem muito res-vers, ou seja, muito perto do final do prazo, mas conseguem, é possível. Tudo depende dos prazos. Nós agora, de momento, ainda não temos uma terceira fase confirmada, portanto, não conseguimos dizer, porque, por exemplo, se acabar agora o ensino médio em junho, se a terceira fase foi em julho, à partida conseguirá. Ou seja, depende tudo dos prazos. Eu aconselho, se o Carlos depois quiser, entrar em contacto connosco mais perto do final deste mês, do próximo mês, maio, e nós talvez aí já conseguiremos dizer quando será a terceira fase. Perfeito. Qualquer dúvida que você tenha também, só falar aqui com a equipe daí do Portugal que a gente coloca vocês em contato com o técnico. Mais uma pergunta, agora não sei se para a Joana ou para a Graça, que é do Felipe, nosso aluno que vem concorrer para esse ano, e o técnico, eu sei que está na lista dele, que é o Felipe Koyama, e ele pergunta o seguinte: ao aplicar para o técnico, eu consigo colocar para concorrer para os dois campi, por exemplo, Alameda e Tagus Park, para o curso de Engenharia Informática? Sim, consegue. É o mesmo curso, mas são cursos diferentes. É o que eu costumo dizer e os estudantes ficam muito confusos quando eu digo isto. É o seguinte: o curso de Engenharia Informática e Computadores é um curso tão popular, com uma grande dimensão, que foi colocado em dois campi para ser ensinado. Ou seja, tanto na Alameda como no Tagus. Agora, o estudante pode se candidatar a ambos, são duas candidaturas individuais. Agora, é uma questão de localização e de preferência, claro. Ou fica no centro da cidade, aqui em Lisboa, onde nós estamos, na Alameda, ou vai para Oeiras, mais junto da praia, no Tagus Park, num campus mais empresarial, um bocadinho menos confusão. Pronto, é uma questão mesmo de preferência. Mas ele pode concorrer, então, para ambos. E o Felipe também complementa a pergunta, perguntando se existem diferentes notas de corte para esse tipo nos campi. Não. A nossa nota de corte é sempre 500 para todos os cursos de graduação. Tem de ser 500 em todas as matérias do Enem, ok?
As matérias que que serão contadas para a fórmula é ciências e suas naturezas e matemática. No entanto, todas as matérias do Enem têm de ser acima de 500. Excelente. E a Ana Carla faz a pergunta: e quem tem cidadania portuguesa? Então, quem tem cidadania portuguesa, o processo é diferente. É centralizado através da DGES. Ou seja, já não passa aqui, é feito através da Direção-Geral do Ensino Superior, que as escolas aí já não é gerido por um gabinete de admissões, está bem? E depois, provavelmente, vai ter sempre de vir prestar a prova a Portugal e já não pode concorrer com o Enem à partida. Exatamente. Ana Carla, esse processo de quem tem cidadania, ele envolve, dependendo, realizar os exames, como bem a Joana falou, presencialmente em Portugal, que acontecem agora no mês de junho. Então, se você tem esse interesse, fala com a equipe da Edu Portugal, que a gente faz também esse processo para os alunos aí com nacionalidade portuguesa ou outra nacionalidade europeia, tá bom? O objetivo é que a gente dá mais informações para os estudantes internacionais, mas a gente está aqui para te passar essas informações também. A última pergunta aqui, muito interessante, do Rodrigo Linhares. Ele faz ele coloca a seguinte questão: existe alguma estatística sobre a empregabilidade do aluno formado no técnico em outros países da Europa? Por exemplo, ele quer saber se os alunos formados no técnico vão trabalhar em outros países da Europa que não Portugal. Formalmente eu não tenho neste momento nenhuma estatística sobre isso, mas nós temos um gabinete de alumni que eu tenho a certeza absoluta, alumni e empreendedorismo de empresas, relações com as empresas, as parcerias, a empregabilidade. Eu tenho a certeza que existem estatísticas sobre esse assunto, eu só não disponho delas neste momento, mas isto existe. Perfeitamente. Inclusive saiu até uma notícia em um dos jornais aqui de Portugal, falando sobre essa alta taxa, né, mas isso de uma forma geral, não exclusivamente do técnico, dos alunos formados em Portugal que vão trabalhar em outros países da Europa. É uma taxa bastante alta. Isso não é divulgado mesmo, a Graça falou muito bem, mas tem uma área que isso pode ser descoberto aí, como ela citou da área Lumini. Tá? Você, Rodrigo, quer saber um pouco mais sobre isso? Manda pergunta ali no WhatsApp do técnico. Certeza que a Graça, a Joana ou qualquer pessoa da equipe ali do International Admissions Office vai poder te responder, tá bom? Ele está agradecendo aí a resposta. Diga. Só um comentário de passagem agora, rápido, que é o seguinte: os alunos são convidados a submeterem as candidaturas que entenderem, porque é vantajoso submeter mais do que uma candidatura. Porquê? Porque isso aumenta a probabilidade de ser aceito numa das candidaturas. Portanto, essa opção também pode ser considerada. Se o aluno estiver na dúvida, este curso ou aquele curso, porque não os dois cursos, porque tem mais probabilidades de ser admitido. Queria passar essa mensagem também. Excelente, excelente colocação, Graça, muito obrigada. Bom, tem mais duas perguntas aqui, que eles estão perguntando sobre bolsas de estudos. Uma é do Marcelo, que ele está com interesse no mestrado em engenharia, e pergunta se existe algum tipo de bolsa de estudos para os alunos da CPLP, e também é a mesma pergunta cadê você? Também é uma pergunta, agora me fugiu o nome da outra pessoa aqui, que tem tantas perguntas que eu não estou encontrando, que também pergunta se há algum tipo de bolsa de estudos. Poderia repetir essa questão? Eu vou parar de partilhar aqui para que a gente possa ver a resposta aqui. Eu não sei se Joana ou Graça querem falar novamente sobre aquela bolsa de mérito. Sim, nós temos a nossa bolsa de mérito, foi uma maneira que nós encontramos de também, de certa forma, premiar, entre aspas, os bons estudantes, ou seja, um estudante, depois de concluir o primeiro semestre de estudos aqui no técnico, pode requerer uma avaliação curricular. Mediante essa avaliação, pode ser concedido um desconto, até 50% da anuidade, ok? Mas é preciso, aquilo que nós normalmente dizemos é, quanto mais estuda, menos paga,
com a questão de que é sempre até aos 50%. De momento, essa é a única bolsa, por assim dizer, que nós oferecemos. Claro que depois existem muitas instituições externas dentro desta área que oferece bolsas para os nossos estudantes, mas aí já tem de ser por conta do estudante. Perfeito. Obrigada, Joana. E a gente está chegando aqui ao finalzinho, pontualmente, da nossa EduTalks com o técnico da Universidade de Lisboa. Vocês que participaram aqui, que se inscreveram, vocês vão receber um e-mail com um material específico do técnico voltado para o estudante internacional, mas qualquer dúvida que vocês queiram, se for um estudante europeu, é só voltar e falar com a nossa equipe também aqui da Edu Portugal, que a gente auxilia nesse processo para vocês. Eu quero agradecer mais uma vez a participação da Graça Pereira e da Joana Velez, do International Admissions Office, do técnico da Universidade de Lisboa, e desejar uma ótima semana aí para vocês. Obrigada por essa participação. Fiquem à vontade se quiserem deixar um recado aí para os nossos estudantes. Nós agradecemos muito a toda a gente que tirou um bocadinho do seu tempo e participou aqui. Também agradecemos muito à Cris e à Vanessa, que está ali nas sombras, que facilitaram esta EduTalks, e é um prazer estar aqui. E vocês, se tiverem mais dúvidas, entrem em contato connosco. Nós somos muito simpáticas e falem connosco, que nós ajudamos aqui para vocês virem estudar para o técnico. Graça, não sei se tens nada a acrescentar. Faço das palavras da Joana as minhas, é um prazer apoiar todos os interessados com a informação sobre o técnico, sobre Lisboa e sobre outros assuntos que possam achar relevantes e que possam ajudar na vossa tomada de decisão. Um prazer, estamos cá para apoiar, portanto. Obrigada. Graça, como é que chama o grupo? Vocês se chamam como para os estudantes internacionais, que eu adorei? Mommy, a mãe fora de casa, Mommy away from home. Yes, Mommy away from home. Os pais adoram. Isso gente, isso é acolhimento. Então, para o aluno que está longe de casa, longe da mãe, longe dos pais, longe dos amigos, tem as mamis aqui que vão ajudar no que precisarem. Tá bem, gente? Muito obrigada por essa participação. Graças, Joana. Foi muito bom ter vocês esse tempinho aqui. Um prazer imenso. Um beijo grande. Muito obrigada e até a próxima.